Oi, boa tarde, meus amigos do Facebook. Essa transmissão hoje é para falar sobre uma música. Poderia ser uma nova interpretação que eu estou dando para uma música antiga que eu gosto muito, que é a do Gonzaguinha. A gente quer valer o nosso amor. E como é que a gente pode valer o amor da gente num país onde a gente só vê desamor? Tá difícil. A gente quer valer o nosso suor. E o nosso suor não tá valendo nada. O nosso suor é só nosso. A gente tá suando pros outros. A gente tá se esforçando pros outros. Porque quando é pra gente, a gente não tá conseguindo suar. A gente tenta, mas tudo que a gente consegue é fazer esforço e trabalhar para que os outros fiquem à toa. A gente quer valer o nosso humor. Mas como é que a gente vai valer o nosso humor, sendo que o que mais a gente vê na televisão todo santo dia que você liga, morreu fulano, morreu cicrano. Eu vi o depoimento de um rapaz que perdeu a mãe aqui na Zona Norte, em que ele disse que odiava essa cidade. Quer dizer, você ouvir isso da boca de um morador, ele dizia que odeia esse lugar. Se ele começa a odiar um lugar onde ele mora, a cidade onde ele mora, ele começa a odiar o país onde ele mora também. A gente quer carinho e atenção. A gente não está tendo isso há muito tempo. Nem carinho, nem atenção. Por parte de ninguém. A verdade é essa. São poucas as pessoas que dão carinho e atenção verdadeira para as pessoas. São muito poucas. Não adianta todo mundo dá carinho, não dá. São poucas as pessoas que estão dando carinho e atenção umas para as outras. E ainda bem que existe essa minoria, como o salarinho do professor Raimundo, que ainda pensa em dar carinho e atenção para outra pessoa. A gente quer suar sim, mas a gente quer suar de prazer, de estar com quem a gente ama, que essa pessoa também ame a gente, que essa pessoa entenda, respeite e admire. A gente quer ter muita saúde, mas a gente está num país em que saúde é a última coisa que os governantes pensam. A primeira coisa que eles não pensam é na segurança. A segunda coisa que eles não pensam é na educação. E a terceira coisa que eles não pensam é na saúde. A gente está morrendo. A gente fica em filas intermináveis nos hospitais. A gente não é bem atendido. A gente não tem saúde, não tem remédio, principalmente. Porque é o maior dos absurdos você chegar num lugar e não ter remédio para você. Ou pior ainda, você não ter dinheiro para comprar aquele remédio porque ele é muito caro. Aí a gente quer viver a liberdade. Como é que se vive uma liberdade num estado violento igual o Rio de Janeiro está? Você não tem liberdade nesse estado. Aliás, você não tem liberdade no Brasil inteiro, porque o Brasil está uma onda total de violência. Então, como é que a gente vai viver a liberdade que tá na música do Gonzaguinha? Gonzaguinha, tá difícil viver a liberdade por aqui. Porque a gente sai de casa rezando e volta para casa rezando. Isso quando a gente consegue voltar para casa. Tá? A gente quer viver felicidade. Não tá dando. Isso é uma coisa mais difícil do mundo, é conseguir felicidade. Tem uma música que fala o seguinte: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. E até momentos felizes estão difíceis de serem vividos nessa nossa terra. A gente pede muito a Deus que traga de volta a felicidade, porque eu acho que ela pegou uma carona em algum lugar, pegou a mala dela e foi embora. Aí ele diz o seguinte na outra frase: a gente não tem cara de panaca. Tem certeza que a gente não tem cara de panaca? Tem certeza que de 4 em 4 anos a gente não é panaca?
E aí ele bota assim: a gente não tem jeito de babaca. Pode ser naquela época que ele fez a música. Mas agora a gente tá com cara de panaca e com cara de babaca. Porque confiou e entrou pelo cano. Então realmente a gente tá com um nariz enorme de palhaço na cara e com cara de panaca e de babaca. Aí ele diz que a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. Pior que estamos. E não estão só passando a mão na bunda da gente. Estão batendo na bunda da gente. E dizendo que a gente é babaca e é panaca. A gente quer viver pleno direito. A gente vive isso no Brasil, um pleno direito de exercer os nossos direitos. A gente sabe realmente quais são os nossos direitos. A gente tem noção do que a gente pode e do que a gente não pode fazer? A gente quer viver todo o respeito. Isso é outra coisa que hoje em dia não se tem por ninguém. Respeito. Existe um total desrespeito pela vida humana, pela pessoa, pelo sentimento da pessoa. É a falta de respeito total. O cara fala assim: eu respeito tua opinião. Não respeita. Ele respeita a sua opinião desde que a sua opinião seja igual a dele. A sua opinião não é igual a dele, você é um idiota, você é um papaca, você é um panaca, você é um ridículo, um idiota. Então, como é que a gente pode viver respeito se a pessoa não respeita nem a tua opinião? Não dá. A gente quer viver uma nação. A gente sabe o que é uma nação? A gente tem noção do que seja ser uma nação? Eu acho que muita gente hoje em dia não tem noção nem do que seja democracia, quanto mais do que seja uma nação. Todo mundo fala que o Brasil é uma nação democrática. Eu ainda estou procurando onde é que está essa nação democrática, porque eu ainda não vi. Me desculpem quem acha que isso aqui é democracia. Ou que acha até hoje que país democrático é aquele que você vota. Porque isso eu até vi num livro didático. Democracia é quando você vota para presidente. Eu nunca vi isso na minha vida. Quando eu estudei, democracia era o governo do povo, pelo povo, para o povo. Assim você constrói uma nação. Onde o povo participa. Onde o povo opina. Onde o povo tira aquele cara que não presta e tenta colocar um outro que pelo menos preste. Aqui eu nunca vi isso acontecer. O povo aqui se mexe muito. Desculpem todos eles que fazem as suas digníssimas passeatas. Não conta passeata de ninguém, não. Respeito todas elas, contanto que respeita a minha opinião também sobre isso. Você vai pra rua fazer passeata por causa de 20 centavos. Mas você não vai pra rua fazer passeata porque não tem remédio na clínica da família. Você não vai pra rua fazer passeata porque o professor está ganhando pouco. Você não vai pra rua fazer passeata porque não existe segurança no estado onde você mora. Então, onde é que você é uma nação? Aí ele põe: a gente quer viver uma nação e a gente quer ser um cidadão. O que é ser um cidadão numa nação? É ter pleno direito. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, que você não pode discriminar ninguém. Mas isso não funciona. Me desculpem, mas a gente mora num país que tem uma Constituição que não funciona. E o que mais se vê é desrespeito à pessoa humana, seja ela qual for. Verde, azul, amarela, branca, roxa, preta, lilás. A única coisa que você vê aqui é desrespeito. Você tem condições de arrumar um emprego. Vamos dizer assim. Você tem condições de arrumar um emprego nesse país? Tem. Se você tiver um padrinho. Porque não adianta você ter um bom currículo se você não tiver ninguém que te apresente. Eu sei disso de cadeira.
Eu envio currículos meus por dia, mais de 10. Eu não recebo uma resposta sequer. E a vaga tá lá, porque me avisam que a vaga existe. Eu sou professora, a vaga tá lá. Mas eu mandei meu currículo e ele, ó, neca de pitibiriba foi visto. Então você quer que eu acredite que todo mundo entra lá com o mesmo grau? Não. O grau do cara que foi apresentado por outro é maior do que o meu. Então, como é que você quer uma grande nação? Como é que você quer ser um cidadão se você não conhece os seus direitos e não há respeito pelo cidadão? Realmente a música dele tá certa. Agora, onde ele diz que a gente não tem cara de panaca e não tem jeito de babaca, hoje em dia nós estamos exatamente o contrário disso. Uma pátria educadora que não educa, porque eu estou dentro da área e vejo, tem que se contar as probabilidades de uma criança terminar o fundamental completo, sabendo pelo menos a tabuada. E você ainda tem, colocando todo respeito ali, não existe respeito pelo professor dentro da sala de aula. Isso não existe. É difícil. Porque nós temos uma lei que protege e dá direito à criança, mas não lhe dá dever nenhum. Não lhe dá regras para serem seguidas. E quando você não dá regras para serem seguidas, você não pode reclamar do que vem depois, das consequências. Gente, essa música do Gonzaguinha é mais do que atual. Presta atenção no que ele diz, porque a gente está chegando na época das eleições. Então não vamos parar de ficar com a bunda exposta na janela para todo mundo ficar passando a mão e dando porrada. Que a sua bunda não é lugar de dar porrada. Vamos começar a ter respeito por nós mesmos e ver se o cara serve ou não para aquilo que você está querendo. Vamos começar a cobrar do cara que a gente colocou lá, porque esse é outro problema da gente também. A gente quer exigir respeito, mas não quer exigir dele também. O primeiro respeito que você tem a exigir é do legislador que você colocou lá em cima. Se ele prometeu uma coisa, ele tem que cumprir o que ele prometeu. Então você tem que estar cobrando dele todo dia. Não manda e-mail não, porque ele não vai abrir. Bobeira sua tentar. Tente outras coisas. Tente ir até lá. Tente fazer com que ele vá. Com que ele veja. Com que ele saiba. Entendeu? Tente ver o seu lado. O seu lado é que é necessário. E você preste bem atenção. Se você não começar. A gente tem a mania de dizer que o Brasil não muda porque o fulano de tal, o administrador cicrano. A mudança, até mesmo de um país, começa em você. O país só existe porque existem pessoas dentro dele. Um país acaba quando as pessoas perdem totalmente o respeito por esse país. Você tem noção de que um cara chegar e falar que odeia a cidade onde ele mora? Ele perdeu a mãe, gente. Ele não está errado em desabafar. Até eu, se perdesse a minha mãe do jeito que ele perdeu, eu falaria a mesma coisa. Porque tá muito difícil gostar do Rio de Janeiro, gente. De que adianta ser uma cidade maravilhosa se não te dá segurança? Que adianta ser uma cidade maravilhosa se não te dá saúde? Que adianta ser uma cidade maravilhosa se não te dá educação? Existem alunos de outros lugares ganhando prêmios de física por aí e ninguém noticia. Isso é que eleva a categoria da educação. Alguma coisa boa está saindo daí e é aí que tem que ser investido.
Mas só se investe o quê? Só se fala do Neymar que caiu, do sujeito que desceu e etc. Vamos começar a colocar prioridades em outras coisas. Essa cidade precisa voltar a ser maravilhosa realmente. Hoje em dia você sai para ir para algum lugar, você tem medo de voltar depois das 10 horas da noite para o lugar onde você mora. Eu cansei de sair na night, voltou 1h30 da madrugada, entrar dentro de um táxi na Praça Seca e vim para minha casa. Tá pensando que eu faço isso agora? Não tô louca não, filho. Não tô louca não. Não dá. De forma nenhuma. Eu não sei se o cara que tá dentro do táxi é um taxista mesmo, ou se acabou de roubar o táxi do cara. Eu lembro que quando eu morava em Acari, na Fazenda Botafogo, que é dito como uns lugares muito perigosos também. Agora Marechal e Honório tá a mesma coisa. Não é diferente, não. A gente ia para as festas de 15 anos, chegava às 3, 4 horas da madrugada, andando pela Avenida Brasil, descia na Avenida Brasil e ia até em casa. E a gente nunca mesmo teve medo de nada. Mas agora a gente tem medo de tudo. Que adianta você ter um hino, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, cheia de medos mil. Que você tem medo até de andar pela esquina. A gente tem medo de tudo nessa cidade. Não tem ninguém aqui que vai me dizer que não tem medo de andar por aí. Porque tem. Então eu acho que, como o Gonzaguinha disse, a gente tem que suar de prazer e tem que valer o nosso suor. Eu não tô aqui para suar pro outro receber o din-din em casa sem fazer nada, não. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô suando e o outro é que tá recebendo o din-din em casa no bolsinha dele. Parar com isso, gente. Vamos realmente fazer valer o nosso nome de cidadão brasileiro, que quer que a sua nação seja realmente de primeiro mundo. Porque do jeito que vai, nós vamos acabar igual a Venezuela. Ou pior, como a Grécia. Botando uma plaquinha do lado de fora, vende-se país, estamos falidos. Então, melhor começar a pensar bastante. Porque ter cara de babaca e ter jeito de panaca, eu não quero mais não. Eu quero um país bonito, eu quero um país rico e eu quero um país desenvolvido. Essa história de o Brasil que eu quero já encheu o saco. Cada um quer um Brasil de um jeito. Eu só quero um Brasil com progresso, com direito para todo mundo, com saúde, segurança e educação. Se me der isso, eu já fico satisfeita. Porque aí eu vou acreditar realmente que vai haver um futuro brilhante por aí. Porque se eu for acreditar que essa geração de hoje vai construir alguma coisa no futuro, eu não vou nem querer ver esse futuro. Porque é muito difícil. Muito mesmo. Né? Vamos pensar bem nisso? Vamos. A gente precisa, nesse país inteiro, de respeito, de segurança, de educação e de saúde. Porque sem isso, a gente não vai conseguir mais nada. Boa tarde, meus amores.